quando eu vejo esse grupo aqui tocando, porque eu vi eles nascer. Eu presenciei o nascimento do Abner, do Felipe, da Agnes, que não está aqui, e também o crescimento ministerial do nosso jovem ali, que estava tocando a guitarra aqui. Uma bênção. Eu lembro de eu ir lá no Itaim, ainda o pai do Abner ainda era vivo, e eu lembro deles pequenininhos correndo lá no mundo. E hoje eles cresceram, amadureceram, mas glória a Deus, permanece servindo a Deus. E a gente vê que esse é o plano de Deus. Mas o que eu quero dizer com essa desconstrução, muita gente para aí nesse ponto e não retorna, acha que não tem mais jeito, acha que não dá para começar de novo. Mas existe um reconstruir. O que é reconstruir? É construir de novo. É algo que você teve no passado, que foi destruído, e agora você resolve construir de novo. Isso é o que Deus quer fazer. Deus não descarta ninguém. Por pior que você acha que você seja, por pior que você acha que você pisou na bola, Deus não descarta você. Deus sempre tem um jeito de recomeçar. Essa é a nossa motivação de servir a esse Deus, porque Deus não é um Deus carrasco, que coloca a gente nessa terra para ver o que vai dar, vira as costas e é por sua conta e risco. Não, Deus, Ele nos colocou aqui, mas Ele olha todo momento para nós. Ele vê tudo aquilo que a gente faz. Ele vê em todos os lugares que a gente vai. Ele sabe tudo que você fala, tudo que você pensa. A palavra de Deus diz que antes que a palavra chegue à sua boca, o Senhor sabe. Então os seus pensamentos estão diante de Deus. Mas sabe o que é bacana? Que você tem tanto pensamento ruim, não é verdade? Já imaginou se Deus fosse julgar a gente pelos nossos pensamentos? Você já pensou o que ia acontecer? Eu acho que não ia sobrar muita gente na face da terra. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele sabe os nossos pensamentos e nem assim Ele interfere na nossa vida. Deus só vai interferir na sua vida se você permitir. Essa é a bondade, é por isso que Ele é Deus. Se você deixar Deus agir na sua vida, Ele vai agir. Se você deixar Deus trabalhar nas suas áreas que você tem dificuldade, Ele vai trabalhar. Se você permitir que Deus entre naquele quartinho escondido lá no teu coração, onde está guardada as tranqueiras, se você deixar para Ele, deixar que Ele entre lá, Ele vai mudar. Ele vai fazer uma limpeza completa. Ele vai tirar tudo aquilo que não presta. Vai deixar só o que dá para aproveitar. Porque nem tudo que a gente tem é descartável. Não é certo? A gente tem alguma coisinha que dá para aproveitar, né? E Deus pega essas pequenas coisas que a gente tem e Ele aproveita, e Ele multiplica essas coisas. E dali a pouco o teu coração está cheio da presença de Deus, está cheio da glória de Deus, e você nem sabe por que você passou tanto tempo longe. Por que você demorou tanto para descobrir que Deus não era tão perverso assim, que Deus não era tão carrasco assim? Mesmo depois que você errou, Deus sempre tem um recomeço para você. Deus sempre quer recomeçar na nossa vida. Deus não descarta ninguém. Olha só, rapidamente, eu vou citar 3 personagens da Bíblia aqui: Moisés, Pedro e Paulo. Moisés foi chamado de uma forma extraordinária. Deus falou com ele por meio de uma árvore, uma sarça. Aquela árvore pegava fogo, mas ela continuava intacta. Já imaginou uma situação dessa? Eu acho que eu ia morrer tanto que eu não ia olhar para trás.
Imagina uma árvore pegando fogo e não acontecendo nada com essa árvore. Ela continua perfeita, mas ela está pegando fogo. E de repente ele aproxima dessa árvore, e aí sai uma voz do meio daquele fogo. Piorou a situação. A árvore pegar fogo e não ser consumida já é uma coisa extraordinária. E ainda você ouviu uma voz do meio dessa sarça. Deus falou com Moisés dessa maneira. E Moisés começou a caminhada dele. Ele começou a construir a vida de fé dele. Ali começou o ministério de Moisés, lá no deserto. E Moisés viu coisas extraordinárias que Deus fez. Deus usou Moisés para falar com o faraó, para resgatar toda uma nação que estava escrava no Egito, para levar esse povo para a terra prometida. Só que era uma multidão, não era 30, 40 pessoas, eram milhares de pessoas. E no decorrer dessa caminhada, ele passou por dificuldades. O povo sempre reclamando, o povo sempre murmurando, e Deus sempre fazendo milagre e suprindo a necessidade daquele povo rebelde. Chegou num ponto que Deus, o próprio Deus, falou para Moisés: Moisés, não fique intercedendo por esse povo, deixa eu exterminar todo mundo, e aí eu começo de novo. Aí Moisés falou o quê? Não, Senhor, faz isso não. Eles são teu povo. Se o Senhor exterminar esse povo, o que as nações vizinhas vão falar? Olha só, o Deus dele matou todo mundo. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, eu não vou exterminar. Mas a gente sabe que Deus não exterminou naquele momento. Mas mais para frente aquele povo acabou morrendo no deserto. E quem que sobrou daquele povo? Só os jovens, abaixo de 20 anos. E Josué e Caleb, os mais velhos. Olha só como Deus faz as coisas. Mas Moisés, caminhando aqui, ele é levado ao monte para receber as tábuas da lei. O povo clamou por lei, porque o povo queria receber lei. O povo disse com a própria boca deles: sobe lá, Moisés, fala com Deus, porque a gente não pode falar com Deus. E é assim: o que Deus falar, nós vamos fazer. O povo estava clamando pela lei. Aí Moisés subiu lá e preparou as tábuas da lei. Deus escreveu, o próprio Deus escreveu as leis. E Moisés desceu do monte. E quando ele desceu, o povo estava tudo corrompido. Fizeram o bezerro de ouro, começaram a adorar o bezerro de ouro. E Moisés fez o que com as leis? Quebrou as tábuas da lei. O que começou a acontecer? Desconstrução. Mas Deus é misericordioso. Deus tem um novo começo. E Deus tem uma nova oportunidade. Falou para Moisés: sobe de novo. Mais 40 dias, mais 40 noites. E Deus escreveu de novo. Mas agora o povo obedeceu. E o que eu quero dizer com isso? Que se fosse eu ou você, que fosse Deus, e tivesse passado por essa situação, o que você faria com Moisés? Você prepara umas pedras, você escreve na pedra, e você dá para a pessoa desce lá só porque o povo está corrompido, você vai e quebra tudo que você fez. O que você faria? Você quebrar dentro também, né? Mas olha só como Deus é. Deus é tão bom que Deus deu outra oportunidade para Moisés. Não, Moisés, tá bom. Mas em outras palavras, Deus estava falando: se a gente for agir de acordo com aquilo que a gente vê, a gente nunca vai ser Deus. A nossa caminhada com Deus tem que ser pela fé. Não é por vista, é pela fé. Você não vê, mas você crê. É assim que Deus age. Você não precisa crer, você precisa crer. Se você crer, Deus vai fazer. Aí depois que Deus fizer, você vai ver. A gente quer ver primeiro para depois crer. Mas a ordem não é essa. A ordem é você crer primeiro, depois você vê. O jovenzinho aí que está pensando em casar,
está vendo a princesa ainda. Mas creia, ela tem. E a jovenzinha não está vendo o príncipe ainda. Não está vendo nem o cavalo, que dirá o príncipe. Mas ele está vindo. Ele está vindo. Creia primeiro, depois você vê. Pedro, a mesma coisa. Pedro foi chamado por Jesus, ele era pescador. Ele estava pescando. Jesus passou por onde ele estava e Jesus fez um convite para ele. Larga tudo isso que você está fazendo e vem me seguir. Pedro deixou a pescaria e foi seguir Jesus. E foi uma caminhada longa. Pedro passou por muitas experiências, até andou sobre as águas. Mas chegou no momento da crucificação, que Pedro fez o quê? No momento da pressão, no momento da angústia, no momento do desafio, o que Pedro fez? Negou a Jesus. Desconstruiu. Tudo aquilo que ele construiu andando com Jesus aquele tempo todo, vendo tudo aquilo que Jesus tinha feito, e o próprio Jesus tinha falado que aquilo que aconteceu com ele era necessário que acontecesse. E Pedro não lembrou. E Pedro pecou. E Pedro negou Jesus. Como o próprio Jesus falou para ele que ele faria. E é tão interessante que Pedro, depois da crucificação, da morte e ressurreição de Cristo, antes dele ver o Cristo ressurreto, Pedro voltou a pescar. Ou seja, ele foi um daqueles que a desconstrução da mente dele paralisou. Não vou seguir aquilo que Jesus falou, aquilo que eu estava vendo Jesus fazer, eu vou parar. Eu vou voltar para a minha vida antiga. E Pedro voltou a pescar. Mas aí Jesus entra em cena. Quando Jesus ele ressuscita, ele manda um recado. Olha, avisa os discípulos que eu vou encontrar com eles lá em tal lugar. E avisa a Pedro. Por que Jesus deu ênfase a Pedro? Por quê? Porque ele sabia que Pedro tinha recuado. Pedro tinha voltado atrás. Pedro estava na sua antiga profissão de pescador. E o próprio Jesus vai atrás de Pedro. Pedro está lá no dia maravilhoso, pescando, e aí ele passa a noite inteira pescando e ele não pega nada, nem resfriado. E de manhãzinha, Jesus está lá na praia. E ele fala para eles: tem alguma coisa para comer? E eles falam: passamos a noite inteira e não pegamos nada. E Jesus fala: volta lá, lança a rede do lado direito do barco. E aí Pedro fala: tá bom, eu sei que eu não peguei nada. Pedro estava falando assim: eu sou um pescador profissional, eu passei a noite inteira, eu não peguei nada. Mas o senhor está falando que é para fazer, eu vou fazer. E aí Pedro volta lá, e eles lançam a rede do lado direito do barco, e a rede enche de peixe, a ponto de quase arrebentar a rede de tanto peixe que pegou. E aí Jesus mostra para Pedro: Pedro, eu não descartei, você continua. E tanto é assim, que lá na frente dos evangelhos vai falar o seguinte: Jesus, ele inicia a igreja através de Pedro. Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é como o conceito católico que Pedro foi o primeiro papa, isso não tem nada a ver. O texto diz que pedra, é uma pequena pedra, que faz parte de um edifício, ao qual cada um de nós somos uma pedra. Pedro foi o primeiro. E depois dele, muitos outros vieram, estão vindo e virão. Então há um recomeço. E para terminar, Paulo, ele era um homem letrado, era um homem instruído, ele foi instruído na lei. O texto diz que ele foi aluno de Gamaliel. Gamaliel era um cara daquela época que conhecia tudo de lei. E foi ele que ensinou tudo para Paulo. E Paulo começou a ser fiel àquilo que ele ouviu. Era a lei. E na lei judaica é bem diferente.
das leis que a gente conhece. E aí, pela lei, ele chegou até ser um capitão do Sinédrio. O Sinédrio era o corpo governante daquela época. E Paulo começou a perseguir os cristãos. Paulo começou a construir diferente dos outros dois exemplos que eu dei no início. A construção de Paulo foi diferente. Ele perseguiu os cristãos a ponto de mandar para a prisão, a ponto de mandar matar. Mas um dia, Jesus, o próprio Jesus, apareceu para Paulo, numa luz muito forte. E Paulo estava a cavalo, ele caiu do cavalo. E literalmente ele caiu do cavalo. Porque aquilo que ele estava fazendo não era a vontade de Deus. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. E Deus sabia que se ele continuasse daquela maneira, ele jamais ia cumprir o propósito de Deus. E Deus teve que intervir na vida dele. E interviu. E então interessante que no momento da conversão de Saulo, que transformou em Paulo, a desconstrução dele foi positiva. Porque Paulo desconstruiu as coisas erradas que ele pensava que era certo. Os conceitos que ele tinha tão forte dentro dele que ele achava que era certo. Quando ele mandava perseguir o cristão, ele não achava que isso era errado. Ele achava que ele estava fazendo uma coisa certa. Por isso que ele fazia muito bem o serviço dele. E ele teve que desconstruir tudo aquilo que ele tinha durante a caminhada inteira dele construído na mente dele, no coração. E quando ele limpa tudo isso, e demorou 3 dias, porque o texto diz que ele ficou 3 dias cego. Paulo ficou 3 dias cego, sem poder sair do lugar, até que Deus falou para Ananias ir lá e orar por ele para ele recobrar a visão. Isso aí foi 3 dias de transformação na vida de Paulo. Ele teve que abrir mão de tudo aquilo que ele achava que era certo. E depois desses 3 dias, ele começou uma nova vida. E Paulo, como ele mesmo diz, ele foi o maior dos apóstolos. É aquele que alcançou mais cidades, alcançou mais nações, alcançou mais vidas. Porque ele era super preparado para isso. Quando se falava de lei judaica, ele tinha na ponta da língua. Só que ele interpretava de forma errada. Quando Deus transformou a vida de Paulo, Paulo foi uma bênção. Por isso que Paulo, ele é o apóstolo que eles dizem, né? O apóstolo fora de tempo, porque ele não estava incluído entre os 12, mas ele é o apóstolo que veio depois. Ele foi escolhido para levar o evangelho para aqueles que não eram judeus, chamados gentios. E Paulo, ele é o pregador da graça. Hoje se fala tanto de graça. Quem é aquele que prega sobre graça na Bíblia? O apóstolo Paulo. Ele explica o que é viver na graça. E o que Deus quer para mim e para você é que você viva em liberdade. Que você seja livre para servir a Deus. Que você seja livre para cultuar a Deus. Que você seja livre para dançar para Deus, para gritar para Deus, para pular com Deus, para ir nos lugares onde as pessoas estão necessitadas de uma palavra. As pessoas não estão necessitadas de alguém que aponta o dedo e mostra o erro. Porque isso aí, lá fora, está cheio. Não precisa de mais ninguém fazer isso. Lá no mundo tem um monte de gente lá que está preparadinho para apontar o dedo. Não é verdade? E para encerrar, olha só que maravilha, o apóstolo Paulo é tremendo. Colossenses, capítulo 2, para a gente encerrar. Colossenses, capítulo 2, verso 20. E aí eu encerro. Colossenses,
capítulo 2, verso 20, diz assim: considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesseis a este sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como estas: não toqueis, não proveis, não manuseeis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Olha só o que Paulo está falando. Essa questão de ficar falando, apontando o dedo, não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo, isso aí não tem valor nenhum, isso não vai mudar a vida de ninguém. É isso que ele está falando resumidamente para você. O que muda a vida das pessoas é elas se aproximar de Cristo. Se as pessoas se aproximarem de Cristo, essas leis, essas regras, elas vão ser cumpridas por amor. Não é por pressão. Não é por aquela questão de se não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu não fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Não, querido. Deus nos chamou à liberdade. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Gálatas: nós fomos chamados à liberdade. Você foi chamado para ser livre. Mas não é livre para fazer coisa errada. É livre para servir a Deus. Você é livre para servir a Deus. E quando você começa a servir a Deus, Deus começa a mudar a sua história. Eu não sei em que ponto eu não sei em que ponto está a sua vida hoje. Mesmo que você seja muito jovem, ou que você não seja tão jovem assim, em que ponto está a sua vida hoje? Você está ainda construindo a sua fé em Deus? Você está desconstruindo aquilo que você recebeu quando você veio para Cristo? Ou você está reconstruindo aquilo que você perdeu e você quer recuperar? Em quais dessas situações você se encaixa? Deus é bom. Deus tem o melhor para nós. Amém? Você crê que Deus tem um plano para você? Isso não é um jargão evangélico cristão. Às vezes muita gente fala que essas frases de efeito, né? Não é uma autoajuda para você. Isso é uma realidade bíblica. Deus tem um plano para cada um de nós. Agora, esse plano só vai se concretizar se você deixar Deus trabalhar na sua vida. E uma coisa eu digo para vocês, jovens: não deixe que as frustrações tirem você do caminho. Porque frustrações são comuns, principalmente na idade que vocês estão. Você se frustrou já algumas vezes? Talvez você está sendo frustrado agora. Mas eu quero dizer para você ainda vai ser muito frustrado. Mas o bom é que se você permanecer, essas frustrações vão passar. E você vai poder olhar para trás e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Olha para trás, olha de onde você veio, olha de onde Deus te tirou. Você não está tão ruim assim como você pensa. Você não está tão longe assim como você pensa. A Bíblia diz que Deus ele está perto. Se Ele está perto, basta você pedir ajuda. Não é? Quando a gente tem um amigo muito próximo da gente, quando ele está perto da gente, a gente pode pedir ajuda, não é verdade? Quando ele está longe, é aquela dificuldade, né? Mas Deus não está longe, Deus está perto. E o próprio Jesus falou que Ele não quer que vocês tratem Ele como um Deus
como alguém que está muito distante. Não, Jesus quer ser teu amigo. Ele nos chamou de amigo. E amigo é aquele que está próximo. Amém? Então Deus quer que você seja amigo dele. Amém? Eu vou pedir para colocar um louvor.